Seja bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Hoje a gente vai fazer um comentário aqui sobre as nossas elétricas brasileiras devido a uma matéria que saiu aqui no site do InfoMoney, segundo falas do nosso ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que ele é do PSD. Ele pede para que os contratos de concessão de distribuição de energia sejam revisados. Onde que isso vai impactar? Nas nossas empresas de energia elétrica da Bolsa de Valores. Vamos falar aqui um pouquinho de CEMIG, Copel e CPFE, tá certo? Eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E aqui o ministro fala em rever os contratos de distribuição de energia, não atendem mais aos requisitos da população brasileira. Aqui, analisando essa matéria, a gente consegue perceber que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira que os contratos com as concessionárias de distribuição de energia devem ser modernizados para melhorar a qualidade do serviço. Aqui ele diz também que os contratos não atendem mais devido às expectativas da sociedade brasileira que vem se avançando. Ele quer modernizar os contratos no sentido de rever o DEC, que é o tempo médio de interrupção de energia dos consumidores, né? O tempo que fica sem energia, e a FEC, que é a frequência em que essa distribuição de energia ela é interrompida, né? Quantas vezes por ano acaba-se a luz, por exemplo, né? Então Silveira defendeu a renovação das concessões, cujos contratos vencem nos próximos anos, como uma forma de evitar a paralisação dos investimentos previstos pelas atuais concessionárias. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que as concessões que estão terminando o contrato nos próximos anos podem sofrer um impacto pelo não investimento dessas empresas que têm a sua concessão finalizada. Então, por exemplo, se eu tenho uma concessão para funcionar aqui em Minas Gerais e meu contrato acaba em 2025, para que eu vou ficar fazendo investimentos nas distribuições, nas tecnologias, para outra empresa vir pegar aquele investimento em infraestrutura que eu fiz, sendo que eu não vou pegar mais esse contrato, né? Então, o que ele quer rever? Essa questão desses contratos, até mesmo para renegociar ou refazer os contratos para que mantenha a distribuição de energia sempre mais saudável e que essas empresas continuem investindo. E falando nas empresas da Bolsa, onde que isso pode impactar? Nas empresas que têm a parte de distribuição, que são mais famosas aqui, eu trouxe para a gente a CEMIG, por exemplo, né? Quem investe em CEMIG 4, nos últimos 12 meses teve uma alta de quase 14%, 3,78%, pagando um dividend yield de quase 10% nos últimos 12 meses. A CEMIG, ela vem crescendo com o passar dos anos e a rentabilidade dela sempre foi positiva, né? Quem investiu nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade de 178%. A gente analisa alguns dados aqui interessantes de CEMIG, a gente percebe que em termos de dividendo, apesar do último ano, ou os últimos 12 meses, ter sido um dividendo de 9,9%, a média está em 8,6%. Ela teve um dividendo ali que de 2022 para cá veio decrescente, né? De certa forma ondulatória. Mas é uma empresa ali bastante lucrativa, né? A gente analisa aqui no próprio gráfico. Então a gente percebe que de 2009 para cá, ela vem crescendo as suas receitas e ela vem crescendo também de forma mais discreta, mas sempre crescente, os seus lucros, né? E para a gente entender aquele preço de CEMIG do investidor, a gente analisa a relação entre esse crescimento de lucros aqui, para a gente ter uma ideia, em 2023 foi um lucro de 5,7 bi, se está condizente com o valor da cotação, para a gente investir com a nossa margem de segurança, né? Então aqui, segundo o gráfico de lucro versus cotação, a gente tem que o lucro está acima da cotação. Então a cotação permeando na linha aqui dos R$12,90 e para um lucro de 5,7 bi, isso demonstra aqui por esse gráfico mais atratividade dos investimentos. A gente tem também aqui a CPFL Energia pela CPFE 3, que também teve uma valorização de 12,8%, com um dividend yield de 8,2%, né? Então ela também é uma empresa que faz a distribuição de energia e comercialização. Nos últimos 10 anos ela teve um crescimento também próximo a CEMIG de 180% de rentabilidade. E quando a gente analisa aqui os dividendos também têm sido de forma decrescente. Então as empresas de energia
em média, que trabalham com distribuição, não conseguiram ter o dividendo crescente. Mas a gente vai ver se são empresas rentáveis mesmo, né? Então, para a gente ter uma noção aqui, nos últimos 5 anos pagou 7,5%, um pouquinho menos do que CEMIG em termos de dividend yield médio dos últimos 5 anos, e o atual está em 8,22%, tá certo? E aqui a gente percebe o seu gráfico de receitas e lucros, também similar aí o que vem fazendo a CEMIG, um crescimento de receitas no de 2021 para cá mais estável, esse crescimento de receita, mas o lucro ele vem crescendo, né? Em 2023 tivemos aqui 5,5 bi também, bem em par com a CEMIG em crescimento aí dos seus lucros, tá? Para a gente analisar cotação versus lucros, a gente percebe que para ser negociada a R$35 e tem um lucro de 5,5 bilhões, ela ainda está, de certa forma, analisando aqui especificamente esse gráfico, mais atrativa. Então, são duas empresas que estão, em tese, mais descontadas, digamos assim, né? E para a gente finalizar aqui, a gente vai falar da Copel também. A Copel, ela teve uma valorização um pouco maior, de 19%, mas atualmente tem pago um dividend yield muito pequeno devido ao seu ciclo de investimentos, tá? Nem por isso ela é uma empresa ruim, ok? Porque nos últimos 10 anos ela teve uma rentabilidade muito superior ao que foi CEMIG e CPFL, em torno de 327%, né? Quando a gente analisa aqui embaixo em termos de dividendos, realmente, apesar de ter pago nos últimos 12 meses um dividendo muito baixo, a média tem estado em 8,1%. Então, sempre analisar empresas mais a longo prazo para uma carteira buy and hold, né? Para quem quer comprar as ações, segurar e desfrutar dos dividendos aí, tá, pessoal? Aqui, ao contrário de CEMIG e CPFL, a cotação e lucro da Copel está ao contrário, né? Então a cotação está com um valor superior àquele lucro que ela pode oferecer. Aqui a gente olha em 2023 um lucro de 2,33 bilhões para uma receita de 22 bi. Então a gente vê também que é um lucro ondulatório aqui de 2021 para cá, também devido a esse ciclo de investimentos que ela está fazendo, tá? Então, em tese, quando a gente analisa as três empresas aqui, CEMIG, CPFE e Copel, né, especificada pela CPLE, a gente tem que, em termos de dividend yield, analisando os últimos 12 meses, a CPFE está um pouquinho acima, com 8,21 contra 6,1 de CEMIG e 3,6 da Copel. Mas em termos de preço e atratividade para o investidor, que a gente analisa pelo PL, é o preço da cotação versus o seu lucro, a gente vê que CEMIG tem estado mais barata, 4,26 contra 7,5 de CPFE e contra 13,77 de Copel. A gente analisa também a atratividade e se o preço está caro ou não pelo EV/EBITDA, né? É o valor da firma, o valor da empresa pela capacidade de geração de caixa dela, especificada aqui pelo EBITDA. Mais atratividade para a CEMIG com 4,29, 4,43 pela CPFL e a Copel que a gente não tem, porque ela tem um EV/EBITDA aqui embaixo. De qualquer forma, a CEMIG, de acordo com esses rankings, ela sai na frente, né? Em termos de margens também, CEMIG tem uma margem líquida, né? Sobra mais dinheiro, tá? De 18,5. A dívida também tá bem baixinha, né? 0,9 contra 1,44. A liquidez corrente também tá interessante. E o crescimento de ROI aqui, né? O retorno sobre o patrimônio do investidor, a gente tem 27,35%, 29% de CPFE e Copel com 8,6%. Então, um ponto que eu acho desinteressante aqui para a carteira do canal sobre CEMIG é que ela paga dividendos 2 vezes por ano, mas anuncia em um ano, paga no outro. Então demora-se muito para poder a gente receber esses dividendos logo e fazer os reaportes. Mas se você tem outras empresas na sua carteira, você pode investir ali em empresas que pagam dividendos mais recorrentes e ter CEMIG ali pela atratividade do preço e tal. Entendendo essas três empresas, a gente precisa ver se realmente quem investe em energia, fora a questão dos dividendos, se realmente vale a pena você ter empresas de energia na sua carteira de investimentos. A gente analisa aqui no site Mais Retorno, quando a gente analisa aqui os gráficos de rentabilidade para ver se é atrativo mesmo, a gente percebe que a Copel está em primeiro lugar em termos de rentabilidade de 2005 para cá, né, performando em 2.450% contra
1.460 de CEMIG contra 1.190 da CPFE, e o IMAB, que é o nosso indicador de IPCA+, né, de renda fixa aí, com 950%, CDI 600 e o Bovespa com 451. Então, mesmo que haja ondulação nesses dividendos, por esse gráfico aqui mostra-se a atratividade nos investimentos com uma rentabilidade bastante expressiva. Aqui a gente pode olhar um gráfico um pouquinho mais personalizado nos últimos 5 anos, por exemplo, e a gente percebe que a Copel ainda assim se destaca muito no seu crescimento de rentabilidade em valorização. Então, mesmo que ela tenha pago um dividendo pouco menor nos últimos anos, nos últimos 12 meses, tem sido bastante atrativo quem investiu nisso, né? Enfim, tá, pessoal? Então, analisando aqui, pode ser que essas empresas sofram com essa revisão dos contratos, mas também pode ser que não. Pode ser que quando você aumenta, como a concorrência hoje em concessões está muito acirrada, tem muitas empresas querendo participar e isso joga a margem lá embaixo, né? Joga a TIR, né? A taxa interna de retorno, muito para baixo, ou seja, as empresas têm que colocar um preço baixo para essas concessões, acaba que os lucros diminuem bastante. Então pode ser que com essas renovações desses contratos de uma forma mais atrativa, torne os investimentos mais significativos para essas empresas que já são mais resilientes nessas concessões, por um lado, né, para quem já tem essas concessões para manter os investimentos, e para quem quer concorrer pode ser que fique um pouco mais difícil, porque demora-se mais para criar outro contrato de uma nova concessão para um novo leilão, né? Então fica aí essa notícia, espero que você tenha gostado e tenha entendido o objetivo do vídeo aqui sobre analisar as empresas, sobre qual é mais atrativa e sobre essa rentabilidade mais a longo prazo para você que quer ser investidor. E se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Ativando o sininho, porque tem vídeo 3 vezes na semana ou mais. E diga aqui nos comentários, você investe em alguma dessas empresas de energia elétrica? Quero muito saber aqui se você é investidor de alguma dessas 3, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.